Olá, seja muito bem-vindo. O Espaço 2 está começando hoje direto do Parque Moscoso, onde a natureza reina, já que a estação mais florida do ano está começando, a primavera. E no programa de hoje você vai ver comédia absurda sobre as relações familiares no espetáculo A Caixa de Areia. Vamos enxugar as lágrimas, tirar o luto e encarar o futuro. No quadro Literatura, o escritor Duílio Custer. Eu escutava muito falar dos meus professores, que depois acabaram virando amigos, né, artistas teatrais, de que o teatro capixaba teria vivido um grande momento, um momento áureo, na década de 70, mais ou menos. E isso sempre me intrigou, já que se trata da época da ditadura militar. O show do cantor Wesley Safadão. Flores enfeitam a região do Caparaó. O Espaço 2 começa agora. A peça Caixa de Areia, do dramaturgo Eduardo Albi, movimentou a cena capixaba no Teatro Glória. Um dos clássicos do teatro do absurdo expôs a conflituosa relação familiar com os idosos. Confira agora alguns momentos com a atriz e jornalista Jerusa Conte. O elenco conta com 4 personagens e um músico. Todos estão reunidos numa mesma praia. Em cerca de 45 minutos, a avó morre na areia sob o calor escaldante do sol. Morre ou se deixa matar pela desatenção de papai e mamãe? Eis a questão. Fique quieta, vovó! Espera! Ai, ela tá jogando areia aqui! Para com isso! Para com isso! Para com isso! Vovó! Para! Tá jogando areia! Ei, para com isso, vovó! Para com isso! Para! É uma questão importante porque a gente está tratando de como que a gente convive com os nossos velhos, né? Com os nossos idosos hoje. E a peça ela deixa isso meio que em branco para a plateia desvendar ou ela própria decidir. Será que essa senhora morreu? Será que ela está viva? Será que ela foi negligenciada, largada ali naquele lugar para morrer? Será que ela já veio ali para morrer? Isso tudo fica incógnita e é importante que o público tire as suas próprias conclusões, né? Eu faço a mamãe é uma mulher muito forte, uma dominadora e acho que ela se parece muito com a vovó. Minha vovó também se parece muito com a mamãe, é tudo um ciclo, né? Um círculo que vai girando e são relações desse autor, assim, são relações muito complexas, assim, difícil definir em poucas palavras. É um texto curto e, ao mesmo tempo, é tão imenso em muitos significados. A peça, comumente ensinada no mundo acadêmico, é do dramaturgo Eduardo Albi. Mas, afinal, quem foi e qual é a importância desse dramaturgo? Eduardo Albi foi um filho adotivo de um casal
do Teatro Vaudeville. O pai dele pai adotivo tinha uma rede de teatro, a mãe uma grande estrela. E ele, na verdade, não gostava desse teatro Vaudeville. Ele nunca foi assistir, na verdade, o teatro de papai e mamãe. E ele começa a pesquisar os grandes autores europeus, Beckett, Jean Genet, Ionesco, Pirandello, e os bons americanos, né? Eugênio O'Neill e Tennessee Williams. E aí começa a escrever. E ele escreve a história do Zoo, que eram grandes peças, né? Na verdade, de um ato. E Hollywood nem a Broadway queria montar. E aí quando ele faz sucesso em Berlim, aí sim Hollywood filma Quem Tem Medo de Virginia Woolf, que é um grande sucesso. E na verdade, todas as peças dele, ele faz uma alegoria, digamos assim, com a própria vida. Né? Quem Tem Medo de Virginia Woolf é uma mãe megera, aqui já é uma outra mãe, né? uma outra situação, mas ele vai sempre trabalhando a alegoria com a própria vida. E a referência dele, porque ele nunca gostava desse teatro Vaudeville, ele resolve, com a herança da vovó Cota, ele acaba montando um instituto para incentivar a nova dramaturgia americana, né? Porque ele não gostava daquele teatrinho. Então ele queria que o teatro realmente questionasse, fosse no fígado do espectador, as questões familiares e sociais. Esse é um texto dos anos 50, mas muito atual. A vovó é vítima da desatenção familiar que a descarta como alguma coisa sem valor para uma sociedade que se desembaraça de seus velhos, assim como esconde seus monstros e suas doenças. O personagem que eu faço, né, que é a velha, é a avó, ela, na realidade, realmente é um reflexo de todo um tratamento desumano, até, que muitas pessoas dão aos seus velhos. Ela é relegada, está na hora dela morrer, está na hora de livrar a família, ela está com 86 anos e está atrapalhando a família. Então, é um personagem que, apesar de ter sido escrito lá em meados dos anos 50, né, ele tem uma atualidade que é impressionante, porque até hoje a gente vê por aí como são tratados os velhos. As pessoas esquecem que, às vezes, os jovens são muito bonitos, são lindos, mas eles precisam de ouvir os seus velhos. Os velhos, eles têm, em algumas sociedades, os velhos são ouvidos, são escutados, porque eles são sinônimos de sabedoria. A Caixa de Areia vincula-se ao teatro do absurdo, que floresceu na Europa nos anos 50 e foi escrita e dedicada à avó do autor, a vovó Cota. Devemos enxugar as lágrimas, tirar o luto e encarar o futuro. É o nosso dever. Temos que enxugar as lágrimas, tirar o luto. Deus me livre. Veja a seguir dicas de livro com Saulo Ribeiro e o show de Wesley Safadão. O Espaço 2 volta já.